Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Espírito Santo tem mais de 300 mil pessoas com doenças renais crônicas, um número preocupante e que vem mobilizando gestores e profissionais da saúde na promoção de uma série de ações com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os cuidados que devem ter com os rins. Para conhecermos mais detalhadamente que cuidados são esses e também uma série de questões relacionadas às doenças renais, nós contamos aqui com a presença da médica nefrologista Fernanda Zoboli. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora Fernanda, para a gente começar esse nosso bate-papo, não é? Nós temos assim o hábito, né, de darmos muita importância e devemos dar, não é, ao coração, aos pulmões, mas a gente muitas vezes acaba negligenciando os rins. E aí eu gostaria de começar essa nossa entrevista com você esclarecendo qual a importância dos rins para o funcionamento do nosso organismo. Exatamente, não falando mal dos nossos outros órgãos, né? Pelo contrário, o nosso organismo é um sistema que funciona todo junto, tá? Então os rins não seria diferente. Então os rins de fato eles são quietinhos ali e a gente tem até algumas brincadeiras no hospital, assim que a gente fala, olha, tem que ficar de olho mesmo, porque senão na hora que pode manifestar alguma coisa, a situação pode estar um pouco mais grave. Os rins, eles são responsáveis, eles são maestros do nosso organismo, porque eles são responsáveis por todo o equilíbrio do nosso corpo. O equilíbrio de volume, então aquela questão da água, quanto que tem que beber, não tem. O equilíbrio da pressão arterial. Eles são formadores de determinados hormônios próprios do rim, que vão fazer com que o paciente possa ter anemia, doenças ósseas, equilíbrios de sal, de íons. Então ele está ali transitando por todos os órgãos do nosso organismo. Agora, que fatores podem provocar as doenças renais crônicas? Olha, as doenças renais crônicas, atualmente, a gente gira muito em torno de hipertensão arterial e diabetes, que são as principais causas de doença renal no mundo inteiro. Porém, a gente tem que ficar atento a outras causas também. Existem doenças próprias do rim, como, por exemplo, glomerulopatias, cálculos renais. Existem situações como, por exemplo, medicação, tem uma situação que está muito, né, até na moda, a questão de anabolizantes, uso de suplementação de forma desordenada. Então, tudo isso, o álcool, o tabaco, todos esses são fatores de risco e situações que podem gerar agravos à saúde renal. Agora, doutora Fernanda, você citou a automedicação. Sim. Gostaria de detalhar um pouquinho mais isso, porque, infelizmente, isso ainda é um hábito muito marcante na nossa sociedade, esse hábito de se automedicar. Isso é um perigo para os rins, não apenas para os rins, mas também para outros órgãos, não? Exatamente. A automedicação, ela é uma situação realmente que a gente tem que ficar atento, porque eu costumo até falar com meus pacientes que na farmácia é uma drogaria, então ela vende drogas. Então as drogas têm efeitos bons, mas também efeitos não tão bons assim. E a farmácia não é um shopping, a gente não pode chegar lá, eu quero esse, eu quero aquele, né? A gente tem que saber de fato o que precisa ser utilizado. O paciente, ele tem às vezes a característica de chegar e falar, eu tô com uma dorzinha, vou usar esse remédio, achando que de fato não vai acontecer nada e por aí vai. E às vezes vai criando esse hábito ao longo da vida. Algumas medicações causam alguns transtornos mais perigosos, por exemplo, para o rim, propriamente dito. O uso de anti-inflamatórios, medicações simples para dor de cabeça, teve uma pancada, e o uso crônico de anti-inflamatórios pode causar lesão renal. Analgésicos são mais seguros para os rins, mas como você citou, o fígado, né? E algumas outras medicações que de fato precisam ser adequadas à saúde renal. Então essa questão da automedicação, o paciente tem que estar consciente. É necessário? Não é? Para que está sendo utilizado? Foi orientado a ser utilizado? Não foi? Qual a dose desse remédio? A dose para mim, de repente, é diferente da dose para você. E o paciente renal, ele também tem muito essa questão desse cuidado. A dose para o paciente renal, algumas vezes, é diferente para o paciente que não tem nenhuma alteração renal. Então, a automedicação é um risco cada vez mais perigoso pelo acesso das pessoas a essas medicações, né? Mas, de fato, a pessoa tem que ficar atenta. A incidência dessas doenças renais por faixa etária
etária. Existe uma faixa etária em que a incidência é maior ou não? Ela está presente em todas as faixas etárias na mesma proporção? Olha, essa pergunta é bem interessante. Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente envelhece pele, cabelo, a gente envelhece rins também. Então, o próprio processo de envelhecimento natural da gente, ele vai causando também um envelhecimento da saúde renal. Então, com isso, a população mundial está vivendo mais. A gente está vendo aí países cada vez com uma situação de senilidade, pacientes vivendo mais, nós vivemos mais. Então, essa situação como um todo, ela vai gerando alguns problemas renais. Essa faixa do idoso, ela tem de fato aumentado essa incidência. A incidência geral é 1 a cada 10 pessoas, mas essa faixa dos idosos acima de 65 anos, adultos mais idosos, de fato está acontecendo um número maior de pacientes. Agora, quais seriam esses sintomas, assim, os primeiros sintomas que a gente poderia identificar de que há aí um risco, um perigo de se desenvolver uma doença renal? Olha, o rim, ele é muito silencioso. A gente tem pacientes que às vezes perde até 90% da função dos rins e não sente absolutamente nada. Principalmente porque tudo isso vai acontecendo de forma devagar, de forma lenta, e o nosso organismo é muito sábio, ele vai se adaptando. Então é interessante a gente ficar atento a sintomas como cansaço, inchaços, fraqueza, relacionada, por exemplo, à anemia, né? Às vezes náuseas, dores abdominais, são sintomas que às vezes a gente está até com uma alteração renal já mais avançada, porque muitas vezes o paciente não sente nada. Outra coisa que eu gosto muito de avisar é você ficar de olho na sua urina, porque quando você vai todos os dias até o banheiro, você está ali fazendo uma análise disso. Então, urinas espumosas, urina que às vezes na hora de sair essa urina tem uma certa dificuldade. Então, tudo isso já chama atenção para a saúde renal. O cálculo renal é um sinal de alerta? O cálculo renal, durante muitos anos, era considerado apenas uma pedra. Só que, na verdade, agora não. Ele é o produto de que algo está por trás de tudo isso. Então, o cálculo renal, principalmente cálculos de repetição, cálculos que acontecem numa faixa muito jovem, quando o paciente tem, desde criança já tendo cálculo, história familiar de cálculo renal. Então, precisa e é necessário essa investigação. Existem pacientes que evoluem até perda de função renal completa devido a cálculo renal. Isso é inadmissível, isso de fato precisa ser abordado. Então pode ter um componente aí genético nessa questão? Pode. Existem alguns cálculos que têm componente genético, a história familiar ele é bem presente. Então a pessoa já chega no consultório falando, olha, meu pai, minha mãe, meu tio. Então esse é o cálculo especificamente que precisa ser muito estudado. Esse paciente ele tem que ser avaliado como um todo. A gente fala que tem que fazer um estudo metabólico desse paciente, para ver de onde está vindo esse cálculo. Bom, e é uma dor terrível, porque eu posso falar, porque eu tive na minha adolescência uma incidência enorme de cálculo renal. E é complicado, realmente, né? É uma dor muito grande, não? A crise renal, ela é uma dor muito grande. É uma dor intensa. Eu também já tive. E aí eu fiz o meu estudo metabólico e descobri uma alteração na minha paratireoide. Então, assim, acho que é importante, fica a mensagem, já que somos nós dois portadores, né? Agora, é um tratamento relativamente fácil e acessível, não, doutora? Então, é porque quando a gente fala de nefrologia, a gente está falando de saúde especializada. Então, a gente tem todo um contexto, você mesmo na abertura do programa falou em relação à gestão, né? Então, quando você fala de especialista, às vezes o acesso ao especialista é um pouco mais dificultoso, mas de fato tem que ser necessário. Então, essa gestão também tem que envolver essa questão de se chegar até o especialista. É difícil, então, por exemplo, chegar até o especialista e também a um exame, por exemplo, para a retirada desses cálculos renais? Já é mais trabalhoso, sim, é sim. Agora, bom, vamos falar de um tratamento que já é um pouco mais radical, que seria a diálise e hemodiálise. Mas antes da gente falar isso, eu gostaria que você esclarecesse qual é a diferença entre hemodiálise e diálise. Então, diálise é o termo genérico. Aí a diálise, a gente tem a hemodiálise e a diálise peritoneal. A hemodiálise, ela é feita quando há uma limpeza do sangue do paciente. Ele é acoplado, em geral, a uma máquina. Ele fica 4 horas nessa máquina, 3 vezes por semana. Faça chuva, faça sol, aniversário, Natal. Ele tem que se deslocar até o centro para estar fazendo essa limpeza do sangue. A diálise peritoneal é a da barriga, que é utilizada uma membrana, que a gente tem mesmo, uma pequena superfície da nossa barriga para fazer essa troca. Ela, em geral, é feita à noite com o paciente na sua casa, acoplada a uma máquina. Então, diálise é o termo genérico para hemodiálise e diálise peritoneal, que são as duas modalidades principais. E no serviço público, isso é acessível? Isso é, as duas são. As duas são. E no quesito incômodo, qual que seria a mais incômoda? Seria a hemodiálise, não?
É uma pergunta relativamente pessoal, porque assim, os estudos mostram que as duas são equivalentes, tá, em termos de longo prazo. Agora, em termos de preferência, eu, Fernanda, não médica, como ser humano, tenho uma discreta predileção pela diálise da barriga, porque aí você, de fato, fica menos dependente da clínica, né? Essa situação cria mais autonomia. Todo aquele desconforto, né? Quer viajar, leva sua máquina, tudo isso, entendeu? Agora, só a título de informação, nós temos cerca, né, de 2.900 pessoas fazendo, né, hemodiálise aqui no Espírito Santo, seria isso? Ou também diálise? Diálise como um todo, né, a gente circula mais ou menos em relação a isso. Nós temos um banco de dados da UFES, né, que até é tese do meu mestrado, e aí em que a gente gira em torno num banco da região grande metropolitana, né, da Grande Vitória, em termos de 1.500 a 2.000 pessoas em hemodiálise exclusiva. A diálise peritoneal, ela é mais recente, então por isso que nós temos menos pacientes nessa terapia. Agora, é um número bastante expressivo, né? E mostra do perigo que as doenças renais crônicas, elas representam ainda na nossa sociedade, não? É um número, eu acho muito expressivo e aumentando essa incidência. Essa situação também, a gente falou da automedicação, dos medicamentos, dos alimentos ultraprocessados, sabe? Também cada vez utilizando mais situações que podem gerar essa piora renal. Bom, transplante, que também já é um caso bem mais radical. Extremo, né? E também, muitas vezes, a pessoa fica numa fila e sem previsão nenhuma de fazer esse procedimento. Então, tem que se fazer tudo para se evitar chegar numa situação dessa, não? O transplante já é situação terminal, né? Os pacientes, quando eles entram na diálise, eles são listados numa lista e aí isso tudo vai acontecendo aos poucos. O paciente fica esperando o seu momento de fazer o transplante. A rejeição é grande no caso de um transplante? Então, as terapias são cada vez mais seguras, sabe? As drogas cada vez mais avançadas, tecnologias melhores. Então, a rejeição tem... Isso é legal porque tem diminuído de fato. Cada vez o enxerto tem durado mais tempo na pessoa. Porque o transplante renal, ele também tem uma duração, ele não é para sempre. Então, cada vez mais, esse enxerto tem ficado mais tempo. E as filas? E com isso as filas vão diminuindo, né? Porque a pessoa perdeu o enxerto, ela retorna para a fila, né? Mas à medida que a doença vai aumentando a incidência e a prevalência, as filas vão aumentando. Então a gente precisa de medidas públicas para que de fato isso seja incentivado entre a população. Às vezes a população tem medo de doar, né? O paciente teve morte cerebral, mas é um processo extremamente seguro e os países desenvolvidos com filas cada vez menores, a gente tem que caminhar nessa direção. Bom, vamos falar agora de prevenção, né? E a gente pode se prevenir com hábitos simples, doutora? A gente pode se prevenir com hábitos simples. Uma coisa que é bem bacana em relação à prevenção é o paciente que tem doença renal evitar a carambola. A carambola, ela tem uma toxina própria, tá? Que de fato pode gerar a piora da função renal e levar esse paciente até ao coma. Então, fica um alimento aí que é meio complicado de se estar utilizando. Aquilo que a gente falou da automedicação, a questão do álcool, do fumo, essa questão dos ultraprocessados, caminhar mais em direção à feira e menos em direção ao supermercado, né? Evitar pacotes, né? E colocar em sacolas, né? Que a gente vai ter o alimento vindo da terra. Então, hábitos como exercício físico, sempre orientado, né? Para também não sair fazendo as coisas sem uma orientação. Hidratação, fundamental. Hidratação é fundamental. A hidratação, ela varia muito também do tamanho da pessoa. Então, a pessoa menorzinha, ela vai precisar de beber menos água. Uma pessoa maior vai precisar de mais líquido. E aquilo que a gente falou, o olhar para a urina todos os dias já é uma maneira de saber se está sendo hidratado ou não. Bom, nós tivemos agora, no mês passado, em março, né, o Azul Marinho, a campanha do Azul Marinho para justamente esclarecer sobre a importância de prevenção às doenças renais crônicas. E uma coisa que chamou muita atenção nessa campanha foi a necessidade do exame de creatinina. Qual a importância desse exame para a detecção de um diagnóstico precoce? Esse exame, sim, é simples e barato. Então, na verdade, e vai dar muitas informações. Então, de fato, o mês de março todinho, ficamos falando isso anualmente, sempre tem um tema da campanha. E esse ano a creatinina foi, de fato, aquela que chamou mais atenção, porque o tema girou em torno dela. Então, é um exame super simples, entre R$3 a R$7 no laboratório, não precisa de de pedido de exame, não precisa de jejum, é só chegar e coletar. E ele vai dar algumas informações bem certeiras em relação à saúde dos rins.
Doutora Fernanda, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, os esclarecimentos importantes que foram passados aí sobre essa doença que a gente precisa olhar com mais cuidado e se prevenir. Eu que agradeço, principalmente pela oportunidade de estar falando sobre os rins. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!